Vamos ler, irmãos, Malaquias 3, do verso 13 até capítulo 4, verso 6. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Em que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queira Ele, de fato, abrir os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas dessa lei. A questão da existência do mal e da prosperidade dos ímpios sempre provocou os cristãos através de toda a história. Na verdade, esse é um assunto tão antigo quanto o próprio Antigo Testamento. A questão toda é a seguinte: se Deus é bom, justo e todo-poderoso, por que Ele permite o mal no mundo? Por que Ele não castiga os ímpios? Por que Ele deixa os justos, os crentes, sofrerem? Essa questão ocupou também os autores do Antigo Testamento. E ela é abordada em vários lugares na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 73 foi escrito por alguém que estava prestes a perder a fé em Deus, porque ele via os ímpios prosperando e ele que temia Deus sofrendo. Eu já mencionei também o livro de Jó, que trata da questão do sofrimento do justo e da prosperidade dos ímpios. O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, eles tocam nesse assunto. Historicamente, tem sido dadas várias soluções para isso. Os ateus chegam à conclusão de que Deus não existe. Porque como é que pode existir uma divindade todo-poderosa e bondosa num mundo tão cheio de injustiça, dor, sofrimento, guerra, assassinato, perversão, extorsão e exploração? Do outro lado, você tem a teologia relacional que diz que Deus existe sim, só que Ele não é todo-poderoso. Ele é bom, Ele ama a verdade, mas Ele resolveu não exercer o seu poder nos destinos da humanidade. O homem é que faz o seu futuro, Deus não interfere, Deus não invade a história contra a injustiça. E a resposta do cristianismo histórico, que diz que Deus existe, Ele é bom e todo-poderoso, mas Ele decidiu suportar a presença do mal no universo em que Ele criou para a sua própria glória. Essa é a resposta do cristianismo, essa é a resposta que a Escritura dá, acrescentada do seguinte ponto: Deus tem reservado um dia em que Ele vai fazer justiça. No momento parece que Ele não faz. No momento parece que Ele tolera o ímpio prosperar e o justo sofrer injustamente. Mas Ele tem reservado um dia em que todas estas coisas serão trazidas à sua presença. E nesse dia Deus vai julgar com equidade a humanidade. Ele vai dar aos ímpios o seu castigo, Ele vai punir os perversos, Ele vai retribuir aos incrédulos, e Ele então dará àqueles que o amam e que o servem a recompensa final. Na época do profeta Malaquias, o povo estava levantando exatamente essa questão.
Mais uma vez, nós já vimos que esse povo, na época de Malaquias, estava questionando uma série de coisas. Estava retrucando as declarações de amor de Deus. Estavam cinicamente levantando questões para as quais eles mesmos não queriam a resposta. E uma delas era essa. Por que é que Deus os chamava ao arrependimento e à restauração do culto a Deus, se aparentemente não tinha vantagem nenhuma em servir a Deus? Por que cultuar a Deus? Se quanto mais nós o cultuamos e o servimos, mais nós sofremos. Nossa nação está debaixo do domínio dos persas. Nós temos nações inimigas que nos assolam, nos afligem, nos assediam. Os nossos inimigos estão à nossa porta. A falta de emprego, a situação financeira é muito grave. As secas, o gado está morrendo lá no curral. Do que adianta servir a Deus? Então essa é a pergunta final que Malaquias responde aqui no seu livro. Num certo sentido, ela já foi tratada no capítulo 2. Mas ela é repetida aqui porque parece que essa era a contenção ou o questionamento mais forte que o povo está fazendo. No texto que nós temos aqui diante de nós, 3 partes podem ser identificadas e elas nos ajudam a seguir a lógica do texto. Na primeira parte tem a queixa de Deus, no verso 13. Depois vem a pergunta do povo, final do verso 13. E a resposta de Deus, que vai do verso 14 até o capítulo 4, verso 6. Deus se queixa, o povo diz, não sei porque é que o senhor está se queixando, e Deus responde até do verso 14 até o final do livro. Vamos ver então a queixa de Deus contra o seu povo no verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus se queixando do povo, dizendo, vocês estão me ofendendo. As palavras que vocês estão dizendo são duras. Então você vê que Deus tem sentimentos, não é? Às vezes nós pensamos em Deus como Deus, um Deus impassível, inamovível, inatingível nos céus, que não tem sentimentos, estoico, destacado do que acontece com o seu povo e com o mundo que ele criou. Mas não é esse o quadro bíblico. O quadro bíblico é de um Deus todo-poderoso, imutável, de fato superior a todas as coisas, perfeito, puro, santo e reto, mas que se envolve com a história do homem. Ele está presente entre nós, ele nos acompanha, ele nos ouve. E aqui tem a reação de Deus às palavras do seu povo. Deus estava magoado. As palavras que vocês estão dizendo são palavras duras contra mim. Então, pense que Deus está ouvindo o que você diz, Deus acompanha o que você faz, e não é à toa que a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo. E aqui há um caso do entristecimento do Espírito Santo, quando Deus diz, as palavras que vocês estão dizendo, elas são duras. Elas estão me entristecendo, elas estão me magoando. E o povo, então, no estilo cínico de sempre, responde no final do verso 13. Em que é que nós temos falado contra ti, Deus? O que é que nós estamos dizendo que o Senhor está se ofendendo? O Senhor está se ofendendo à toa. O Senhor também, né? A gente não pode dizer nada, já fica todo aí chateado, todo assim, não é? O Senhor também, né? Em que é que temos falado contra o Senhor? Então, às vezes é assim. O povo de Deus ofende a Deus com as suas atitudes, com os seus pecados, e depois puxa, que Deus severo, puxa, que leis difíceis, que Deus exigente, a gente não pode fazer nada. Já vem Deus reclamando, tem uma lei aqui, tem uma lei acolá, tem esse princípio, aquele outro, tem um povo. No fundo, na verdade, é desculpa de quem não quer mesmo obedecer a Deus e não quer fazer a vontade de Deus, que agora bota a culpa em Deus. Não é, que reclama de Deus, da severidade de Deus ou da extrema sensibilidade de Deus. Em que é que nós estamos falando contra o Senhor? Que palavras duras é essa que nós estamos dizendo? E Deus, na sua paciência, mesmo magoado, ofendido com o seu povo, Deus pacientemente explica no final, no verso 14 e no verso 15. Quais foram as palavras duras? Vós dizeis, é inútil servir a Deus. De que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós consideramos, reputamos felizes os soberbos, os arrogantes que não temem a Deus. Eles cometem piedade, eles prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam, não recebem castigo nenhum. Em resumo, o que o povo estava dizendo era o seguinte: ó Deus, nós já estamos vendo que só mesmo
que quem é feliz é quem faz o que não presta. Aqueles que desafiam o Senhor, aqueles que andam de qualquer jeito, esses é que são felizes. Então, isso significa que não adianta servir ao Senhor, porque não faz diferença nenhuma na nossa vida. Não adianta guardar a tua lei. Não adianta guardar a tua lei porque nós continuamos pobres, nós continuamos oprimidos, as vacas continuam morrendo, as colheitas continuam sem resultado, os inimigos continuam dominando sobre nós. De que adianta guardar os teus mandamentos, cumprir as tuas leis, andar nos teus caminhos? Nós continuamos com um problema. Mas aí nós olhamos as nações pagãs que servem outros deuses, eles prosperam, eles dominam. Os persas que nos dominam, eles são pagãos, eles têm tantos deuses, eles provocam o Senhor, eles desafiam o Senhor e eles escapam. Não tem castigo sobre eles. Não vem desgraça sobre eles. Por que essas palavras eram duras? Por que Deus se ofendeu com elas? Eram duras porque elas questionavam o amor fiel de Deus para com aquele povo. Eram duras porque o povo estava colocando em Deus a culpa do que estava acontecendo pelos seus próprios pecados. Era só olhar a história do povo de Deus e verificar o quanto Deus os havia amado, separado. Eles eram uma naçãozinha desse tamanho. E Deus os escolheu não porque eles eram grandes e importantes, mas por causa da sua promessa a Abraão, da sua fidelidade a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus os amou e chamou para si, revelou a sua palavra, deu culto a eles, deu as suas promessas, as instituições e a promessa do Messias. Era uma nação que Deus havia distinguido e que Deus abençoou através da história, protegeu dos inimigos, deu prosperidade. Se eles estavam naquela situação, é porque eles quebraram a aliança de Deus. Eles desobedeceram a Deus. A aliança dizia: se vocês me obedecerem, vocês prosperarão. Se vocês me desobedecerem, castigos virão sobre vocês. E agora que os castigos estavam vindo por causa da desobediência deles, eles estavam dizendo: não adianta servir a Deus. Sim, não adianta assim. Vocês estão dizendo que estão me servindo, mas na verdade não estão. No culto, por exemplo, vocês não estão trazendo os dízimos e as ofertas, conforme eu determinei. Vocês estão trazendo o que resta. Vocês estão enfadados no culto, vocês trazem o cego, o aleijado, o coxo, os animais que não servem para o culto. Vocês não estão me obedecendo. Vocês estão casando com mulheres estrangeiras, vocês estão se separando da sua mulher sem razão nenhuma. Vocês estão quebrando a minha lei e agora a culpa é minha. Era essa política de vitimização, não é? Que é tão antiga quanto o Éden, em que o homem reverte a situação e diz que a culpa do estado dele é de Deus. A culpa é de Deus e ele não consegue ver a sua responsabilidade. Era uma profunda ingratidão e cegueira do povo, que estava querendo prosperar, mesmo trazendo animais impróprios para o culto, roubando nos dízimos, se divorciando sem motivo e assim por diante. A resposta de Deus aqui é a seguinte, e aí entramos na terceira parte, que vem aí do verso 16 até o final. Deus preparou um dia em que ele vai mostrar a diferença entre o que teme a Deus e o ímpio. Nesse dia, com clareza, o mundo inteiro verá que vale a pena servir a Deus. Que aqueles que se dedicaram a Deus, mesmo no meio da carestia, da opressão e da dificuldade, aqueles que perseveraram em buscar a Deus, de fato eles receberão a sua recompensa. E os ímpios que hoje prosperam e que aparentam ser felizes, aí então a verdade sobre eles será revelada. Deus tem preparado para eles a destruição, porque eles não andaram segundo o caminho de Deus. Uma vez eu li um sermão de Charles Spurgeon, aquele grande pastor batista reformado, considerado o príncipe dos pregadores. O título do sermão é O Banquete de Satanás e o Banquete de Deus. O título em si já dá vontade da gente ler o sermão. E é baseado na transformação da água em vinho em Caná da Galileia, João capítulo 2. O argumento de Spurgeon, na verdade, é uma ilustração, é uma lição que a leitura tira daquele episódio. É o seguinte: o banquete de Satanás e o banquete de Deus, ele usa as palavras do mestre Sala quando prova o vinho que Jesus havia transformado, não é? E chega para o noivo e diz o seguinte: todo mundo coloca o bom vinho primeiro e depois que beberam bastante, aí coloca o vinho inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora.
Então, o banquete de Satanás é agora, quando Satanás serve o bom vinho, né? Deixa todo mundo alegre, feliz, dá felicidade, dá prosperidade, prazeres, só que a conta vem no fim, não é? É o banquete do diabo. No banquete do diabo, primeiro vem o bom vinho. Depois que beberam, que se embriagaram, aí Satanás vai servir o vinho inferior. Vem a conta. O banquete de Deus é o contrário. Nas palavras do mestre Sala, tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho Deus está guardando para o fim. Por enquanto, a gente bebe o vinho inferior do sofrimento, da perseguição, da dor, mas o bom vinho está guardado para o fim. Certo? Então, é isso aqui que Deus está dizendo, mais ou menos. Olha, eu tenho um dia reservado, guardado, em que eu vou mostrar a diferença entre o justo e o injusto, o que teme a Deus e o que não teme. Portanto, tenham paciência. Porque, por enquanto, o crente está bebendo vinho inferior, não é? Mesmo que você não beba vinho, mas a figura é essa daí, não é? O vinho inferior está sendo servido agora. O bom, Deus tem reservado para o final. Essa é a resposta de Deus aqui. No momento, o povo tinha que andar pela fé e aguardar esse dia. Versos 16 a 18. Naquele dia, Deus poupará os que são seus. Verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. No meio do povo havia um remanescente. Sempre houve no meio do povo um grupo que temia Deus. E esse povo ouviu as palavras de Malaquias, do dia do juízo, as palavras de exortação. E eles começaram a falar uns aos outros. O que é que eles falavam? Talvez eles diziam palavras de encorajamento uns aos outros. Talvez eles expressavam o temor do juízo de Deus sobre a nação. E diz aí, ainda no verso 16, que o Senhor atentava para a conversa dos justos e ouvia. E diz ainda que Deus escrevia diante dele um memorial. Na época, está se usando aqui a figura da época, não é? Na época, o que é que se fazia? Se pegava uma tábua de pedra e se gravava um memorial, né? Se esculpia, vinha lá com a ferramenta apropriada, né? Nos tabletes de pedra se escrevia o documento que se queria. Depois se usou o pergaminho. Se fosse nos dias de hoje, Deus estaria dito, Deus abriu o iPad e registrou ali o que é que estava sendo dito, né? Estava sendo dito. Diante de si, diz aí, diante dele, um memorial para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus tem o registro de quem são seus, porque naquele dia Deus vai abrir o registro e vai ver quem são aqueles que são seus. Destes Deus sabe a conversa e o procedimento. Quem são esses? Verso 16. São os que temem a Deus, que lembram do nome de Deus, que são justos e que servem a Deus. São as 4 expressões aí no verso 16, que definem estes que Deus haverá de poupar. Verso 17, Deus diz, eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que preparei. Esse dia que Deus preparou é o dia do juízo, em que ele vai dar a cada um de acordo com os seus atos. Naquele dia, esses justos que amam a Deus, temem a Deus, buscam o nome de Deus, que andam nos caminhos de Deus, eles serão lembrados por Deus como um tesouro especial. Deus vai ter um carinho especial por eles. Deus vai dar a eles um tratamento diferente. Verso 17, eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Naquele dia em que Deus vai exercer justiça na humanidade e vai destruir os ímpios, Deus vai poupar esses que ele tem um memorial, onde seus nomes estão escritos e onde Deus acompanhou a sua vida. Estes serão um tesouro especial para Deus, filhos de Deus que serão poupados naquele dia. Então, verso 18, vocês vão ver outra vez a diferença. Agora vocês não estão vendo, mas no dia do juízo vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque naquele dia, abertamente, Deus vai mostrar. Ele vai poupar os que são seus, como um filho é poupado pelo pai. Ele será um tesouro particular para Deus. Mas o que é que vai acontecer com os ímpios? No verso 1 do capítulo 4. Eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos,
Todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, esse verso aqui descreve agora a sorte, ou o que é que vai acontecer com os que não temem a Deus e que eram admirados pelos israelitas, não é? Os israelitas estavam dizendo, olha, esse pessoal desonra a Deus, teme a Deus, desafia a Deus, mas prospera. Diz, espera para ver o dia do juízo. Olha o que é que vai acontecer no dia do juízo com eles. E Deus descreve a situação deles aqui, comparando aquele dia a uma grande fornalha. O dia vem como uma fornalha, um grande fogo consumidor, que significa a ira de Deus. A ira de Deus contra os ímpios. E o castigo que ele tem preparado. E os ímpios aqui são comparados a um campo que foi incendiado. Está dizendo aqui que eles serão como o restolho, a palha que queima. Serão abrasados de maneira que não ficará nem raiz nem ramo. Pense numa pradaria, numa floresta que o fogo passa, queima e não deixa absolutamente nada. Todas as árvores queimadas, o mato queimado, os arbustos, tudo destruído. É assim que Deus diz que será o dia do juízo, para com aqueles que agora parecem ser felizes e prósperos, e que desperta a inveja dos crentes. Os crentes dizem, olha, mas eu queria ser rico como aquele cara, né? Eu queria ser feliz como aquele cidadão, famoso como aquela cantora. Eu queria ser tão popular quanto aquele cara do Big Brother, da Fazenda, né? Eu tenho inveja desse pessoal. Esse pessoal parece um pessoal feliz, popular, tem fama, tem admiradores, 300 mil seguidores no Twitter. Eu só tenho 5 seguidores no Twitter. Mas fica com inveja desse pessoal. E Deus diz, está chegando o dia em que vocês vão ver a verdade das coisas. Não é o que parece. O mundo não é o que parece. Mas um dia vai chegar a realidade que está por detrás disso tudo. Naquele dia, diz o Senhor, eu vou poupar o meu povo. Como um pai poupa o seu filho. Eles serão um tesouro particular para mim. Mas os ímpios serão destruídos na fornalha da minha ira. Sofrerão eterna perdição. Sofrimento eterno. Embora a figura seja uma figura que sugira a extinção dos ímpios, na verdade, ela é usada na Bíblia para significar a profundidade da ira de Deus sobre estas pessoas. Não fala aqui na extinção da alma, mas está comparando o sofrimento deles a alguém que sofre uma queimadura eterna. Em outras palavras, o fogo da ira de Deus é eterno. E a Bíblia fala do fogo que não se apaga. Jesus mesmo falou várias vezes do fogo que não se apaga. Então, naquele dia, Deus mostrará que ele favorece os que são seus, versos 2 e 3. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Vocês que querem justiça, naquele dia, a justiça vai nascer. É um novo dia. E a justiça será como que o sol que inaugura um novo dia. O sol da justiça vai nascer para vocês, trazendo salvação nas suas asas, essa libertação que vocês anseiam, que está no coração do justo, do que teme a Deus. Ele clama, ó Deus, quando é que o Senhor vai nos salvar desse mundo? Quando é que o Senhor vai nos salvar do pecado? Quando é que o Senhor vai nos salvar das peias da iniquidade, da companhia dos ímpios, da opressão dos inimigos de Deus? Naquele dia, o sol vai nascer, trazendo salvação nas suas asas. Que figura bonita, não é? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Bezerro novo, né? Pulando na estrebaria. Feliz da vida. Eu fui criado numa fazenda no interior aqui do Ceará, lá no Crato. Meu pai tinha uma fazenda. Eu morei muitos anos lá, era menino. Me lembro dessa figura. Papai tinha gado lá. Eu me lembro da figura do bezerro, né? Abria a porteira do curral, o bezerro saía pulando de felicidade. É a figura da alegria do crente, né? E depois ainda estou dizendo que não pode dançar, né? Olha aí, ó, né? O bezerrinho aí, ó, pulando de felicidade, de alegria. Liberto, finalmente. Chegou o dia da libertação, da alegria. É aquele grande dia. Até lá, a nossa alegria nesse mundo é imperfeita. O gozo que nós experimentamos aqui, ele é parcial. A felicidade é provisória, porque Deus tem reservado esse dia.
em que ele vai fazer justiça, punir o ímpio, mas vai recompensar o seu povo. E vai nos trazer grande felicidade e grande alegria. É com essas palavras que Deus consola o seu povo e responde à acusação da injustiça. Veja ainda o verso 3. Pisareis os perversos. Os perversos que agora pisam vocês, vocês os pisarão. Porque eles se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Finalmente chegará o dia do triunfo do povo de Deus. Essa é a resposta de Deus para a indagação ou questionamento do seu povo. O povo diz: do que é que vale te servir? De que é que vale a pena cultuar a Deus? Vir ao culto, trazer ofertas, cantar a Deus, ouvir sermão, participar da igreja, me dedicar a Deus, andar nos caminhos de Deus. Qual é a vantagem disso? Porque eu olho ao meu redor, vejo gente que não faz isso e parece muito mais feliz. A resposta de Deus é: me aguarde, porque ainda não chegou o dia, mas chegará um dia em que você vai ver outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. O crente vive na expectativa da vinda de Cristo. Esse dia aqui é o dia da vinda do Senhor. Nós vivemos nessa expectativa. Isso não significa que eu não vou procurar, enquanto esse dia não vem, servir a Deus de todo o coração. Eu vou abrir uma escola, eu vou ajudar os pobres, eu vou votar no melhor candidato, eu vou construir um mundo melhor para os meus filhos. Nunca será perfeito, sempre haverá dificuldades, e minha esperança sempre é a chegada do reino de Deus, porque só então haverá verdadeira justiça, verdadeira felicidade, igualdade e felicidade. Até lá, todos os nossos esforços que devem ser empreendidos, eles são parciais e imperfeitos. É injusta a acusação de que o crente vive pensando no céu e entregou o mundo ao diabo. É injusta, porque o fato de que eu vivo com a cabeça no céu, pensando na glória, não me exime da minha responsabilidade aqui e agora. É por isso que o profeta está dizendo: sirvam a Deus, façam justiça ao órfão e à viúva, andem nos mandamentos de Deus, ame a seu próximo como a si mesmo. Sirvam a Deus de todo o coração. Então, a esperança escatológica do futuro, ela não anula a minha responsabilidade aqui no presente. Mas ela é, de fato, a esperança final que eu tenho. A minha esperança não está aqui nesse mundo, não está nos governadores, não está nas leis que o país passa, não está no progresso econômico, que às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. As bolsas agora, esse fim de semana, caíram tudo, né? Todo mundo preocupado com a crise da Europa, com a crise dos Estados Unidos. Isso oscila, hoje eu tenho, amanhã não tenho. Se minha esperança está aqui, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Eu vivo na esperança da vinda do Senhor Jesus. O dia, é isso que a Bíblia fala, o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor. O profeta termina com 2 ou 3 exortações. Primeiro, um apelo. No verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. É como se, então, Deus, através do profeta, dissesse ao povo: guardem a minha lei. Mesmo que vocês não estejam prosperando, mesmo que os ímpios prosperem e não sejam castigados, mas perseverem em me obedecer. Cumpram a minha vontade, façam aquilo que eu disse, vivam pela fé. Nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Lembrem da minha lei, guardem os meus mandamentos, pratiquem a minha palavra. Segunda orientação, versos 5 e 6, uma promessa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa promessa aqui é de que antes do dia do juízo, Deus vai mandar o profeta Elias. Elias foi o maior profeta, ele foi o restaurador do culto a Deus contra o baalismo. Leia no Antigo Testamento a história do profeta Elias. A luta dele foi para que o povo de Israel, uma luta parecida com a de Malaquias, para que o povo de Israel guardasse o culto a Deus. Deus está dizendo aqui que vai mandar o profeta Elias com a seguinte função: trazer conversão ao povo de Deus e unidade na fé. A quem ele se referia? A João Batista. João Batista veio na frente de Cristo Jesus, que é aquele que virá. Nós vimos isso no final do capítulo 3, não é? O mensageiro que haveria de vir.
o anjo da aliança. João Batista veio, preparou o caminho, Cristo veio e inaugurou o dia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na teologia bíblica, o dia do Senhor já começou. Ele não é só futuro, mas ele já é também presente. O reino de Deus já foi inaugurado com a vinda de Jesus. Nós estamos vivendo o último momento da história. Então Deus já começou a fazer isso. Nós estamos aguardando apenas o último dia dos últimos dias. Os últimos dias já foram inaugurados. Nós estamos aguardando o último dia dos últimos dias. Porque o profeta Elias já veio, João Batista. Ele preparou o caminho para o anjo da aliança, o Senhor. Ele já veio para purificar o seu povo, derramou o seu sangue. E agora, a próxima etapa no calendário de Deus é a consumação na vinda de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Então nós devemos viver nessa expectativa de que Deus vai cumprir a sua palavra e aquilo que é invisível se tornará então visível. E nós veremos o fim da nossa fé, encontraremos o resultado da nossa esperança e cumpriremos então a nossa destinação dada por Deus. Amém? É o último livro do Antigo Testamento e termina com a palavra maldição. Era preciso uma nova aliança, não é? 400 anos depois, entra o profeta João Batista em cena. O Elias, né? Ele vem no espírito de Elias, não na reencarnação, né? Na atitude, no estilo de Elias. Restaura o povo de Israel, prepara o caminho para o anjo da aliança. Cristo Jesus vem, morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus, recebe de Deus todo o poder e toda a glória, e agora está juntando o seu povo, purificando o seu povo, aquele povo que ele quer como adorador, que é o desejo expresso aqui no livro de Malaquias, aguardando aquele grande dia. Essa é a mensagem de manhã. E chega para o noivo e diz o seguinte: todo mundo coloca o bom vinho primeiro, e depois que beberam bastante, aí coloca o vinho inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Então o banquete de Satanás é agora, quando Satanás serve o bom vinho, né? Deixa todo mundo alegre, feliz, dá felicidade, dá prosperidade, prazeres, só que a conta vem no fim, não é? É o banquete do diabo. No banquete do diabo, primeiro vem o bom vinho. Depois que beberam, que se embriagaram, aí Satanás vai servir o vinho inferior. Vem a conta. O banquete de Deus é o contrário. Nas palavras do mestre Sala, tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho Deus está guardando para o fim. Por enquanto a gente bebe o vinho inferior do sofrimento, da perseguição, da dor, mas o bom vinho está guardado para o fim. Certo? Então, é isso aqui que Deus está dizendo mais ou menos. Olha, eu tenho um dia reservado, guardado, em que eu vou mostrar a diferença entre o justo e o injusto, o que teme a Deus e o que não teme. Portanto, tenham paciência. Porque, por enquanto, o crente está bebendo vinho inferior, não é? Mesmo que você não beba vinho, mas a figura é essa daí, não é? O vinho inferior está sendo servido agora. O bom, Deus tem reservado para o final. Essa é a resposta de Deus aqui. No momento, o povo tinha que andar pela fé e aguardar esse dia. Versos 16 a 18. Naquele dia, Deus poupará os que são seus. Verso 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. No meio do povo havia um remanescente. Sempre houve no meio do povo um grupo que temia Deus. E esse povo ouviu as palavras de Malaquias, do dia do juízo, as palavras de exortação. E eles começaram a falar uns aos outros. O que é que eles falavam? Talvez eles diziam palavras de encorajamento uns aos outros. Talvez eles expressavam o temor do juízo de Deus sobre a nação. E diz aí, ainda no verso 16, que o Senhor atentava para a conversa dos justos e ouvia. E diz ainda que Deus escrevia diante dele um memorial. Na época, está se usando aqui a figura da época, não é? Na época, o que é que se fazia? Se pegava uma tábua de pedra e se gravava
É um memorial, né? Se esculpia, vinha lá com a ferramenta apropriada, né? Nos tabletes de pedra se escrevia o documento que se queria. Depois se usou o pergaminho. Se fosse nos dias de hoje, Deus estaria dito, Deus abriu o iPad e registrou ali o que é que estava sendo dito, né? Deus vai exercer justiça na humanidade e vai destruir os ímpios. Deus vai poupar esses que ele tem um memorial onde seus nomes estão escritos e onde Deus acompanhou a sua vida. Estes serão um tesouro especial para Deus, filhos de Deus que serão poupados naquele dia. Então, verso 18, vocês vão ver outra vez a diferença. Agora vocês não estão vendo, mas no dia do juízo vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque naquele dia, abertamente, Deus vai mostrar. Ele vai poupar os que são seus, como um filho é poupado pelo pai. Ele será um tesouro particular para Deus. Mas o que é que vai acontecer com os ímpios? No verso 1 do capítulo 4. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, esse verso aqui descreve agora a sorte, ou o que é que vai acontecer com os que não temem a Deus, e que eram admirados pelos israelitas, não é? Os israelitas estavam dizendo, olha, esse pessoal desonra a Deus, teme a Deus, desafia a Deus, mas prospera. Diz, espera para ver o dia do juízo. Olha o que é que vai acontecer no dia do juízo com eles. E Deus descreve a situação deles aqui, comparando aquele dia a uma grande fornalha. O dia vem como uma fornalha, um grande fogo consumidor, que significa a ira de Deus contra os ímpios, e o castigo que ele tem preparado. E os ímpios aqui são comparados a um campo que foi incendiado. Está dizendo aqui que eles serão como o restolho, a palha que queima, serão abrasados de maneira que não ficará nem raiz nem ramo. Pense numa pradaria, numa floresta que o fogo passa, queima e não deixa absolutamente nada. Todas as árvores queimadas, o mato queimado, os arbustos, tudo destruído. É assim que Deus diz que será o dia do juízo, para com aqueles que agora parecem ser felizes e prósperos. E que desperta a inveja dos crentes. Os crentes dizem, olha, mas eu queria ser rico como aquele cara, né? Eu queria ser feliz como aquele cidadão, famoso como aquela cantora. Eu queria ser tão popular quanto aquele cara do Big Brother, da Fazenda, né? Eu tenho inveja desse pessoal. Esse pessoal parece um pessoal feliz, popular, tem fama, tem admiradores, 300 mil seguidores no Twitter. Eu só tenho 5 seguidores no Twitter. Mas fica com inveja desse pessoal. E Deus diz, está chegando o dia em que vocês vão ver a verdade das coisas. Não é o que parece. A oração do culto a Deus, se aparentemente não tinha vantagem nenhuma em servir a Deus. Por que cultuar a Deus? Se quanto mais nós o cultuamos e o servimos, mais nós sofremos. Nossa nação está debaixo do domínio dos persas. Nós temos nações inimigas que nos assolam, nos afligem, nos assediam. Os nossos inimigos estão à nossa porta. A falta de emprego, a situação financeira é muito grave. As secas, o gado está morrendo lá no curral. Do que adianta servir a Deus? Então essa é a pergunta final que Malaquias responde aqui no seu livro. Num certo sentido, ela já foi tratada no capítulo 2. Mas ela é repetida aqui porque parece que essa era a contenção ou o questionamento mais forte que o povo está fazendo. No texto que nós temos aqui diante de nós, 3 partes podem ser identificadas e elas nos ajudam a seguir a lógica do texto. Na primeira parte tem a queixa de Deus, no verso 13. Depois vem a pergunta do povo, final do verso 13. E a resposta de Deus, que vai do verso 14 até o capítulo 4, verso 6. Deus se queixa, o povo diz, não sei porque é que o senhor está se queixando, e Deus responde até do verso 14 até o final do livro. Vamos ver então a queixa de Deus contra o seu povo no verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus se queixando do povo, dizendo, vocês estão me ofendendo. As palavras que vocês estão dizendo são duras. Então você vê que Deus tem sentimentos, não é? Às vezes nós pensamos em Deus como Deus
um Deus impassível, inamovível, inatingível nos céus, que não tem sentimentos, estoico, destacado do que acontece com o seu povo e com o mundo que ele criou. Mas não é esse o quadro bíblico. O quadro bíblico é de um Deus todo-poderoso, imutável, de fato superior a todas as coisas, perfeito, puro, santo e reto, mas que se envolve com a história do homem. Ele está presente entre nós, ele nos acompanha, ele nos ouve. E aqui tem a reação de Deus às palavras do seu povo. Deus estava magoado. As palavras que vocês estão dizendo são palavras duras contra mim. Então, pense que Deus está ouvindo o que você diz, Deus acompanha o que você faz, e não é à toa que a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. E aqui há um caso do entristecimento do Espírito Santo, quando Deus diz: as palavras que vocês estão dizendo, elas são duras, elas estão me entristecendo, elas estão me magoando. E o povo então, no estilo cínico de sempre, responde no final do verso 13: em que é que nós temos falado contra ti, Deus? O que é que nós estamos dizendo que o Senhor está se ofendendo? O Senhor está se ofendendo à toa, o Senhor também, né? A gente não pode dizer nada. Parte que vem aí do verso 16 até o final. Deus preparou um dia em que ele vai mostrar a diferença entre o que teme a Deus e o ímpio. Nesse dia, com clareza, o mundo inteiro verá que vale a pena servir a Deus. Que aqueles que se dedicaram a Deus, mesmo no meio da carestia, da opressão e da dificuldade, aqueles que perseveraram em buscar a Deus, de fato eles receberão a sua recompensa. E os ímpios que hoje prosperam e que aparentam ser felizes, aí então a verdade sobre eles será revelada. Deus tem preparado para eles a destruição, porque eles não andaram segundo o caminho de Deus. Uma vez eu li um sermão de Charles Spurgeon, aquele grande pastor batista reformado, considerado o príncipe dos pregadores. O título do sermão é O Banquete de Satanás e o Banquete de Deus. O título em si já dá vontade da gente ler o sermão. E é baseado na transformação da água em vinho em Caná da Galileia, João capítulo 2. O argumento de Spurgeon, na verdade, é uma ilustração, é uma lição que ele tira daquele episódio. É o seguinte: o banquete de Satanás e o banquete de Deus, ele usa as palavras do mestre Sala quando prova o vinho que Jesus havia transformado, não é? E chega para o noivo e diz o seguinte: todo mundo coloca o bom vinho primeiro e depois que beberam bastante, aí coloca o vinho inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Então o banquete de Satanás é agora, quando Satanás serve o bom vinho, né? Deixa todo mundo alegre, feliz, dá felicidade, dá prosperidade, prazeres, só que a conta vem no fim, não é? É o banquete do diabo. No banquete do diabo, primeiro vem o bom vinho. Depois que beberam, que se embriagaram, aí Satanás vai servir o vinho inferior. Vem a conta. O banquete de Deus é o contrário. Nas palavras do mestre Sala, tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho Deus está guardando para o fim. Por enquanto, a gente bebe o vinho inferior do sofrimento, da perseguição, da dor, mas o bom vinho está guardado para o fim. Certo? Então, é isso aqui que Deus está dizendo, mais ou menos. Olha, eu tenho um dia reservado, guardado, em que eu vou mostrar a diferença entre o justo e o injusto, o que teme a Deus e o que não teme. Portanto, tenham paciência. Porque, por enquanto, o crente está bebendo vinho inferior, não é? Mesmo que você não beba vinho, mas a figura é essa daí, não é? O vinho inferior está sendo servido agora. O bom, Deus tem reservado para o final. Essa é a resposta de Deus aqui. No momento, o povo tinha que andar. Então, isso significa que não adianta servir ao Senhor, porque não faz diferença nenhuma na nossa vida. Não adianta guardar a tua lei. Não adianta guardar a tua lei porque nós continuamos pobres, nós continuamos oprimidos, as vacas continuam morrendo, as colheitas continuam sem resultado, os inimigos continuam dominando sobre nós. E que adianta guardar os teus mandamentos, cumprir as tuas leis, andar nos teus caminhos? Nós continuamos com um problema. Mas aí nós olhamos as nações pagãs que servem outros deuses, eles prosperam.
Eles dominam. Os persas que nos dominam, eles são pagãos, eles têm tantos deuses. Eles provocam o Senhor, eles desafiam o Senhor e eles escapam. Não tem castigo sobre eles. Não vem desgraça sobre eles. Por que essas palavras eram duras? Por que Deus se ofendeu com elas? Eram duras porque elas questionavam o amor fiel de Deus para com aquele povo. Eram duras porque o povo estava colocando em Deus a culpa do que estava acontecendo pelos seus próprios pecados. Era só olhar a história do povo de Deus e verificar o quanto Deus os havia amado, separado. Eles eram uma naçãozinha desse tamanho. E Deus os escolheu não porque eles eram grandes e importantes, mas por causa da sua promessa a Abraão, da sua fidelidade a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus os amou e chamou para si, revelou a sua palavra, deu culto a eles, deu as suas promessas, as instituições e a promessa do Messias. Era uma nação que Deus havia distinguido e que Deus abençoou através da história, protegeu dos inimigos, deu prosperidade. Se eles estavam naquela situação, é porque eles quebraram a aliança de Deus. Eles desobedeceram a Deus. A aliança dizia: se vocês me obedecerem, vocês prosperarão. Se vocês me desobedecerem, castigos virão sobre vocês. E agora que os castigos estavam vindo por causa da desobediência deles, eles estavam dizendo: não adianta servir a Deus. Sim, não adianta assim. Vocês estão dizendo que estão me servindo, mas na verdade não estão. No culto, por exemplo, vocês não estão trazendo os dízimos e as ofertas, conforme eu determinei. Vocês estão trazendo o que resta. Vocês estão enfadados no culto. Vocês trazem o cego, o aleijado, o coxo, os animais que não servem para o culto. Vocês não estão me obedecendo. Vocês estão casando com mulheres estrangeiras, vocês estão se separando da sua mulher sem razão nenhuma. Vocês estão quebrando a minha lei e agora a culpa é minha. Era essa política de vitimização, não é? Que é tão antiga quanto o Éden, em que o homem reverte a situação e diz que a culpa do estado dele é de Deus. A culpa é de Deus e ele não consegue ver a sua responsabilidade. Era uma profunda ingratidão e cegueira do povo, que estava querendo prosperar, mesmo trazendo animais impróprios para o... Que o profeta está dizendo: sirvam a Deus, façam justiça ao órfão e à viúva, andem nos mandamentos de Deus, ame a seu próximo como a si mesmo. Sirvam a Deus de todo o coração. Então, a esperança escatológica do futuro, ela não anula a minha responsabilidade aqui no presente. Mas ela é, de fato, a esperança final que eu tenho. A minha esperança não está aqui nesse mundo, não está nos governadores, não está nas leis que o país passa, não está no progresso econômico, que às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. As bolsas agora, esse fim de semana, caíram tudo, né? Todo mundo preocupado com a crise da Europa, com a crise dos Estados Unidos. Isso oscila, hoje eu tenho, amanhã não tenho. Se minha esperança está aqui, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Eu vivo na esperança da vinda do Senhor Jesus. O dia... É isso que a Bíblia fala, o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor. O profeta termina com 2 ou 3 exortações. Primeiro, um apelo. No verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. É como se, então, Deus, através do profeta, dissesse ao povo: guardem a minha lei. Mesmo que vocês não estejam prosperando, mesmo que os ímpios prosperem e não sejam castigados, mas perseverem em me obedecer. Cumpram a minha vontade, façam aquilo que eu disse, vivam pela fé. Nós andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Lembrem da minha lei, guardem os meus mandamentos, pratiquem a minha palavra. Segunda orientação, versos 5 e 6, uma promessa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa promessa aqui é de que antes do dia do juízo, Deus vai mandar o profeta Elias. Elias foi o maior profeta, ele foi o restaurador do culto a Deus contra o baalismo. Leia no Antigo Testamento a história do profeta Elias. A luta dele foi para que o povo de Israel, uma luta parecida com a de Malaquias, para que o povo de Israel guardasse o culto a Deus. Deus está dizendo aqui que vai mandar o profeta Elias com a seguinte função: trazer conversão ao povo de Deus e unidade na fé. A quem ele se referia? João Batista. João Batista veio na frente
de Cristo Jesus, que é aquele que virá. Nós vimos isso no final do capítulo 3, não é? O mensageiro que haveria de vir. O anjo da aliança. João Batista veio, preparou o caminho, Cristo veio e inaugurou o dia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na teologia bíblica, o dia do Senhor já começou. Ele não é só futuro, mas ele já é também. Vocês não estão me obedecendo. Vocês estão casando com mulheres estrangeiras. Vocês estão se separando da sua mulher sem razão nenhuma. Vocês estão quebrando a minha lei. E agora a culpa é minha. Era essa política de vitimização, não é? Que é tão antiga quanto o Éden, em que o homem reverte a situação e diz que a culpa do estado dele é de Deus. A culpa é de Deus e não, ele não consegue ver a sua responsabilidade. Era uma profunda ingratidão e cegueira do povo, que estava querendo prosperar, mesmo trazendo animais impróprios para o culto, roubando nos dízimos, se divorciando sem motivo e assim por diante. A resposta de Deus aqui é a seguinte, e aí entramos na terceira parte, que vem aí do verso 16 até o final. Deus preparou um dia em que ele vai mostrar a diferença entre o que teme a Deus e o ímpio. Nesse dia, com clareza, o mundo inteiro verá que vale a pena servir a Deus. Que aqueles que se dedicaram a Deus, mesmo no meio da carestia, da opressão e da dificuldade, aqueles que perseveraram em buscar a Deus, de fato eles receberão a sua recompensa. E os ímpios que hoje prosperam e que aparentam ser felizes, aí então a verdade sobre eles será revelada. Deus tem preparado para eles a destruição, porque eles não andaram segundo o caminho de Deus. Uma vez eu li um sermão de Charles Spurgeon, aquele grande pastor batista reformado, considerado o príncipe dos pregadores. O título do sermão é O Banquete de Satanás e o Banquete de Deus. O título em si já dá vontade da gente ler o sermão. E é baseado na transformação da água em vinho em Caná da Galileia, João capítulo 2. O argumento de Spurgeon, na verdade, é uma ilustração, é uma lição que a leitura tira daquele episódio. É o seguinte: o banquete de Satanás e o banquete de Deus, ele usa as palavras do mestre Sala quando prova o vinho que Jesus havia transformado, não é? E chega para o noivo e diz o seguinte: todo mundo coloca o bom vinho primeiro e depois que beberam bastante, aí coloca o vinho inferior. Mas tu guardastes o bom vinho até agora. Então o banquete de Satanás é agora, quando Satanás serve o bom vinho, né? Deixa todo mundo alegre, feliz, dá felicidade, dá prosperidade, prazeres, só que a conta vem no fim, não é? É o banquete do diabo. No banquete do diabo, primeiro vem o bom vinho. Depois que beberam, que se embriagaram, aí Satanás vai servir o vinho inferior. Vem a conta. O banquete de Deus é o contrário. Nas palavras do mestre Sala, tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho Deus está guardando para o fim.